Olá, eu sou a Rose e vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte e educação, na neurociência e na psicomotricidade. Alguns estudos apontam que cerca de 87% das pessoas autistas possuem alguma dificuldade motora. O nível e a gravidade dessa dificuldade depende muito de onde a pessoa está dentro do espectro. E essas dificuldades motoras dificultam muito a vida da pessoa autista, quer no processo de comunicação e interação social, quer no processo de autonomia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No vídeo anterior, eu falei das dificuldades motoras a partir do ponto de vista de uma pessoa autista, para a gente poder ter uma noção de como essa pessoa se sente dentro do próprio corpo. Obviamente que é muito específico porque é uma pessoa dentro do espectro que tem N características, né? Mas é interessante a gente saber um pouquinho sobre os processos de percepção. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você dá uma olhadinha no izinho que vai ficar aqui em cima, que tem o link direto para o vídeo. E hoje eu vou falar um pouco do ponto de vista mais científico, dando alguns dados básicos. O estudo sobre as dificuldades motoras no autismo ainda é muito inicial, então tem muita coisa ainda para se descobrir, mas a gente pode ter aí um panorama básico que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje. Por que falar das dificuldades motoras é tão importante? Porque elas interferem em absolutamente tudo. Ficar sentado, falar, desfraldar, fazer coisas mínimas como se vestir, como calçar os próprios sapatos, tudo isso envolve a habilidade motora. A gente não percebe, mas o nosso processo de aprendizagem motora, ele começa desde que a gente nasce. E aí ele vai se complexificando e quando há atrasos nesse desenvolvimento motor, a gente pode ter muita dificuldade em vários âmbitos da nossa vida. E a gente pode perceber isso no processo de desenvolvimento da criança autista. Para eu conseguir dar para vocês um panorama um pouco mais didático, eu vou explicar primeiramente o que é o desenvolvimento motor. Depois vou falar um pouquinho das características mais comuns nas pessoas com TEA, que são a hipotonia, as dificuldades no planejamento motor e as estereotipias motoras. A gente pode definir como desenvolvimento motor uma série de habilidades que a gente vai adquirindo desde que a gente nasce. E elas são muito importantes para que a gente consiga interagir da melhor maneira possível com o ambiente e com as pessoas. A gente pode ter um exemplo muito básico que é o dos bebês. Primeiro a gente firma ali o pescoço, depois começa a virar a cabeça, depois a gente rola, depois a gente senta, engatinha, vai apoiando nas coisas, fica de pé e por fim a gente anda. Isso tudo é um processo muito orgânico do desenvolvimento motor. E assim são todas as habilidades que a gente adquire durante a vida. Né? Todas elas passam por esse processo inicial de uma primeira habilidade que depois vão se tornando as grandes habilidades que nos permitem interagir de forma funcional com o ambiente. Em resumo, todo movimento que a gente faz é habilidade motora. Mesmo que sejam movimentos apenas das mãos, mais pra frente a gente vai falar disso, que é a motricidade fina, movimentos do rosto, de expressões faciais, movimentos de ficar sentado, de permanecer sentado, de ter a sustentação da musculatura para permanecer na posição sentada, é também uma habilidade motora, e tudo isso está dentro do nosso processo de desenvolvimento motor, todas as aquisições dessas habilidades. O desenvolvimento motor é composto pela motricidade, que é nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de executar movimentos em relação ao que nos acontece no ambiente, sejam movimentos voluntários, sejam movimentos involuntários. A motricidade pode ser dividida entre ampla e fina. A motricidade ampla envolve o movimento de diversos segmentos musculares ao mesmo tempo. Então, movimentos como correr, pular, saltar, fazer polichinelo, ou mesmo controle postural para ficar sentado, tudo isso faz parte do conjunto de motricidade ampla.
Já a motricidade fina está ligada ao movimento dos músculos mais pequenininhos do nosso corpo. Então, o movimento das mãos, dos dedos, o movimento dos músculos faciais, tudo isso faz parte da motricidade fina. E uma das questões mais importantes é que o desenvolvimento motor é a nossa base para a aprendizagem. O nosso processo cognitivo, ele acontece a partir das experiências que nós temos. Então, as experiências motoras vão dar a base para que futuramente a gente consiga abstrair essas experiências e transformá-las em conhecimentos necessários para a aquisição da linguagem falada e escrita ou mesmo do raciocínio lógico-matemático. Na criança autista, nós vamos encontrar dificuldades tanto na motricidade ampla quanto na motricidade fina. Isso vai depender muito do grau que ela está dentro do espectro. E acontece por conta das alterações em áreas cerebrais, como por exemplo os lobos frontais, os núcleos de base, o cerebelo. Para além disso, há também as alterações no sistema proprioceptivo, que nos dá a percepção do nosso próprio corpo, e também no sistema vestibular, que nos dá a percepção da posição da nossa cabeça em relação ao nosso corpo em movimento no espaço. Essas alterações sensoriais, elas podem afetar de forma muito significativa o desenvolvimento motor da criança com TEA. E na prática, o que a gente vai encontrar quando a gente observa o movimento de uma criança com TEA? A gente pode encontrar em muitas crianças com TEA a hipotonia. O que é a hipotonia? É a baixa sustentação do esforço muscular. Ou seja, essa criança não sustenta as posturas para conseguir realizar determinados movimentos ou mesmo para conseguir se manter sentada e atenta para a realização de alguma atividade. E quais são as consequências da hipotonia? O nosso tônus muscular está ligado ao nível de atenção que nós conseguimos ter. E uma pessoa com hipotonia, ou seja, com um tônus baixo, vai ter também um nível de atenção baixo, o que significa que o potencial de aprendizagem vai ser lento e limitado. Para além disso, dependendo da gravidade dessa hipotonia, vai ser muito difícil essa pessoa conseguir fazer atividades muito simples e mesmo coordenar os músculos da face para conseguir falar. Um outro problema relacionado à hipotonia é a dificuldade no desfraude. Porque para desfraldar, a criança precisa ter uma força muscular no quadril e ela precisa sustentar essa força para conseguir chegar até a casa de banho e fazer as necessidades dela. Se essa criança não possui controle e sustentação dessa força muscular, vai ficar muito difícil para ela o processo de desfraude. Já o planejamento motor é a nossa capacidade de coordenação das forças musculares para realizar de forma eficiente um determinado movimento. Muitas pessoas com TEA têm dificuldade de planejar movimentos muito simples, como pegar uma coisa no chão, por exemplo. Às vezes a pessoa não consegue elaborar o caminho do movimento até pegar essa coisa no chão. No vídeo anterior eu falo um pouquinho sobre essa questão do ponto de vista do escritor autista Naoki Gashida. E é interessante o relato dele sobre como o corpo dele reage quando é solicitado um determinado movimento. É interessante dar uma olhada para a gente perceber o que é exatamente essa dificuldade. E por fim, nós temos as estereotipias motoras. Correr, pular, girar, balançar, são todos movimentos causados por alterações no sistema proprioceptivo e também no sistema vestibular. Então, dependendo da intensidade desses movimentos, o processo de aprendizagem, a interação social, o processo emocional da criança vão ser muito afetados. Por tudo que foi explicado aqui, dá para a gente perceber que não é possível ignorar as questões motoras da criança com TEA e que é importante a gente tratar o quanto antes e que deve ser evitado o sedentarismo na vida tanto das crianças quanto das pessoas adultas com autismo. Porém, a gente não pode pensar que qualquer atividade física vai ser
boa para essa pessoa. É importante que o profissional que vá trabalhar com essa pessoa seja especializado ou que tenha conhecimento sobre o processo do desenvolvimento motor e as dificuldades motoras que envolvem a criança que está dentro do espectro. Então, podemos indicar psicomotricistas, fisioterapeutas, professores de educação física especial e o terapeuta ocupacional, que com certeza é hiper importante para os processos de alterações sensoriais, que são no caso do sistema proprioceptivo, do sistema vestibular que eu falei agora há pouco. Em resumo, nesse vídeo você ficou sabendo um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento motor, ficou sabendo sobre as principais dificuldades das pessoas com TEA, a hipotonia, o planejamento motor, as estereotipias motoras, e ficou sabendo também da importância de a gente propor atividades físicas especializadas para esse público. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, e se esse conteúdo trouxe uma luz para sua cabeça e para o seu coração, dá um like, se inscreve no canal, se ficou alguma dúvida, alguma questão, pode comentar que eu vou responder com certeza. Espero vocês no próximo. Um beijo e até logo!